Agradeço a oportunidade e principalmente a confiança. Porque é complicado passar o púlpito da sua igreja para qualquer um. E a gente tem que saber isso, porque hoje em dia há muitas lobos disfarçados de ovelhas. E é com tremor e temor que eu subo aqui. Porque tudo aquilo que eu falar e eu não viver é mais um prego que eu coloco no meu caixão. Eu costumo falar isso, mas é um peso. A palavra de Deus fala, Tiago fala isso bem claro, que não quereis ser mestres, porque aquilo vai ser usado contra a gente, né? Porque tudo que você fala, as pessoas não entendem a responsabilidade de estar falando da palavra de Deus. Primeiramente, eu queria estar aqui sempre é um privilégio. Este lugar a gente teve aqui no início, quando a gente comprou esse lugar, meu irmão comprou, e isso aqui é um templo budista, gente. Aqui tinha altares para todo lado. E aí ele nos chamou, a gente foi orar e a gente queimou um monte de coisa. E eu falei, a gente vai encher esse lugar aqui de igrejas. Aleluia. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar de volta aquilo que é nosso. Aleluia. Deus, desde o início, deu o governo dessa terra para nós. Mas o pior negócio do mundo, vocês sabem qual foi? Foi o que Adão fez. Ele trocou uma maçã, um pedaço de maçã mordido pelo controle do mundo. E desde então a gente tem sofrido com isso. Mas nós não podemos nos conformar com a direção, com as coisas que estão acontecendo com o mundo. Mas a gente tem que transformar de acordo com a transformação da nossa mente. E é isso que a gente tem que estar fazendo. Glória a Deus. E a gente não pode parar. Muitas pessoas chegam para mim falando, o mundo está em trevas. E eu pergunto, o que é trevas? Trevas é a ausência de luz. Quando você acende, você pode apagar tudo aqui que está maior escuridão. Se você acende um fósforo, a treva foge. Agora eu te falo, o mundo, ele nasceu para fazer isso. Quando ele está fazendo trevas, ele está fazendo o que ele foi criado para ser. Desde o início, vocês lembram que era escuridão, pairava sobre a terra, mas o Espírito do Senhor que veio e colocou ordem nisso tudo. Então a mesma coisa, a treva é coisa do inimigo, mas a luz é coisa de Deus. E quem é o representante dessa luz? Somos nós. Agora a Bíblia fala, se a gente pega esta lâmpada e coloca embaixo da mesa, o que vai acontecer? Vai clarear alguma coisa? Não. Então o que aconteceu no decorrer do tempo? A igreja se trancou dentro de 4 paredes e deixou o mundo ser mundo. E hoje nós estamos colhendo aquilo que a gente tem plantado. Está na hora da gente quebrar essas paredes e ir para o mundo e tomar posse. Amém. E aqui, esse prédio é um exemplo disso, por isso que eu estou falando isso. E em nome de Jesus a gente tem que profetizar, porque este lugar aqui, o Canadá, ele foi firmado nos princípios do Senhor. Não sei se vocês conhecem bem a história do Canadá. No início, não podia fazer nenhum contrato no domingo. Chamava de o dia do Senhor, the Day's Lord, the Lord's Day. Tudo que eu assinava era inválido. Quando eu fui estudar para ser corretor, a gente aprende isso. E aí o que acontece? As coisas foram se perdendo. Se você vai nos prédios dos deputados, senadores, está cheio de versículo para todo lado. Mas se você vai hoje numa biblioteca, é difícil achar uma Bíblia. Porque está perdendo sentido. A gente vê muitas igrejas sendo vendidas para poder virar tudo menos a casa de Deus. Então a gente está na hora da gente retomar isso. E eu creio que basta poucas pessoas de joelho para poder fazer um grande movimento. Amém. Glória a Deus. Você vê todos os avivamentos começar com pequenos grupos. E a gente não precisa ter medo deles, porque quem está com nós é muito maior do que eles. Vocês creem nisso? Amém. Então vamos. Eu queria brevemente falar
Meu nome é Daniel Vaz, para quem não me conhece. Eu vou mostrar rapidamente, antes da gente entrar na palavra, um projeto que Deus colocou no meu coração para fazer. Está passando naquela TV, não sei se você está conseguindo ver. Isso aqui Deus me deu, até as medidas, me deu tudo para me fazer à noite. A gente está construindo num lugar que, no interior da Paraíba, no sertãozão. Fica mais ou menos 5 a 6 horas de João Pessoa, para frente de Campina Grande, onde não tem nada. É a cidade dos improváveis. Porque é isso que Deus quer. Deus quer levantar improváveis, porque o provável não precisa dele. Eu sou o improvável que Deus levantou. Se vocês verem de onde eu saí, vocês vão entender que eu não tinha motivo nenhum. Eu costumava falar com o Senhor, quando eu lia aquele versículo que a gente não vai conseguir nem imaginar aquilo que o Senhor tem para nós, eu virava, pai, o senhor não entende, mas minha imaginação é muito fértil. E hoje eu vivo coisas que eu nunca pude, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginar. Tanto na carne quanto no espírito. Sabe por quê? Porque tudo em Deus é infinito. Entenda isso, gente. Tudo em Deus é infinito, porque Ele é infinito. Se tudo nele é infinito, quem coloca o limite? Eu estava sentado lá, eu estava em casa, na piscina, daí chegou meu filho mais novo e colocou o pé na água, só o pé. E ficou lá sentado com o pé dentro da água, e água quentinha, uma delícia. Eu olhei aquilo e o Senhor falou no meu coração: tá vendo, filho? Essa piscina é como o meu espírito. Eu falei, pai, me ensina. Daí ele começou a citar para mim, Ezequiel. Ele começou a falar assim: tem gente que vai chegar e colocar só os pés, já tá bom. Tem gente que vai colocar até o joelho, está bom. Tem gente que vai até a cintura, está bom. Mas eu quero que você mergulhe, que você dê um tipo e vai a águas profundas. Mas quem coloca o limite é quem? Então, se Deus não tem limite, o que você está esperando para buscar mais? Eu sei que tem mais, gente. Quem quer mais nessa noite? Amém. Então vamos mergulhar profundo? Amém. Então foi isso, a cidade dos improváveis. Isso aqui a gente vai estar fazendo uma igreja, que a gente está chamando de auditório. A gente vai estar colocando aqui um cinema para atrair os jovens, que é um projeto para jovens que Deus deu, para a gente levar e colocar filmes gospels. E a gente vai estar alugando esses lugares para poder trazer dinheiro. E aqui vai ser uma cantina onde eles vão vir comer, porque a gente vai alugar para casamento, essas coisas. E a gente vai providenciar comida. Por quê? Porque se vocês veem aqui é uma escola profissionalizante de várias coisas. Aquilo lá é uma escola de comida, de cozinha. É uma cozinha profissional e a gente vai ensinar eles a fazer bolo, a fazer comida. E tudo que, quando tiver a festa, a gente vai providenciar comida, para que o dinheiro lá ele se torna autossuficiente. Aqui é um take-out, né, que é onde as pessoas chegam na frente para poder pegar a comida para poder levar. Aqui é a mesma coisa, aqui é uma confecção, onde a gente vai ensinar eles a fazer roupa, e aqui na frente é uma loja para vender a roupa. Aqui é uma escola de cabeleireiro, onde eles vão cortar cabelo, lavar o cabelo, fazer unha, fazer estética, né? E a mesma ideia, as pessoas entram e vão lá. Aqui é uma escola de informática. Aqui é o coração, gente. Isso tudo envolve isso aqui. Isso aqui é uma escola missionária. A gente vai formar uma escola missionária, mas de que jeito? Não como a gente fez de ficar 4, 5 anos estudando, vai ser 6 meses, estilo jogo. Entendeu? Ensinar o básico para poder enviar. 3 meses prática, 3 meses teoria e lançar o pessoal, ok? Aqui é só uma sala dos professores, uma biblioteca. Aqui é uma casa onde o administrador vai estar morando.
Aqui uma sala de oração, que é preciso, mais do que nunca, é o alicerce, né? Aqui é uma sala de idiomas, a gente vai começar ensinando inglês e espanhol. E aqui, isso aqui é acomodações. O que a gente quer? Não só transformar a mentalidade do pessoal de lá, mas quer transformar a mentalidade do pessoal daqui. De que maneira? Vocês já ouviram falar em Short Term Mission? Short Term Mission são missões curtas. Vocês já viram que as crianças na escola costumam vender chocolate? Então, eu venho aqui e falo, olha gente, deixa os meninos vender chocolate, os jovens, os adolescentes, ou quem quiser, eles vendem por um ano. Eles juntam o dinheiro para comprar passagem. Daí eles vão lá, vocês vão deixar eles com a gente por 2 semanas. Daí a gente fica com eles lá, daí o que a gente vai fazer? Vai colocar esses meninos para nos ajudar a administrar aqui. Isso, gente, isso é lá no meio do sertão. Eles vão ver uma realidade que eles nunca viram antes, tanto no espírito quanto na carne. Esses meninos nunca vão ser mais o mesmo para a honra e glória do Senhor. Eles vão ser transformados. Vocês vão estranhar quando esses meninos voltarem. Então essa é a ideia. Mas por que de tudo isso? Voltando de novo, por causa disso aqui, dos missionários. Porque a nossa ideia é o seguinte: primeiro, é ensinar os missionários a palavra, a pregar a palavra. Um evangelho simples, o evangelho ali da cruz. O evangelho ali onde está o ladrão bom, não existe ladrão bom, mas é do jeito que nós, o seu nome que demos para ele, né? Ele ali nunca teve tempo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que ele nunca teve tempo de descer para poder pedir perdão para suas vítimas? Ele nunca teve tempo de descer para ser batizado? Ele nunca teve tempo de descer da cruz para poder fazer boas ações? Para dar dízimo? Para dar oferta? Ele nunca teve tempo, sabe, nem de repetir aquela oração que a gente fala, repete depois de mim. Mas quem garante que ele foi para o céu é o próprio Jesus. Então é essa mensagem que a gente quer colocar e quer ensinar na cabeça deles. Simplicidade do Evangelho. Eu creio que a gente tem que contar para a simplicidade do Evangelho. Eu creio que a gente, no decorrer do tempo, a gente começou a colocar tanta letra no meio do Evangelho que a gente acabou matando um pouco o Evangelho, tirando a beleza. Você vê Jesus, quando ele veio, ele não foi para os eruditos, ele foi para os simples. Então a gente tem que voltar à simplicidade. Não estou falando nada contra estudar. É ótimo estudar, é ótimo se preparar. Mas eu estou falando que nós temos que nunca. O Evangelho não precisa de ajuda. O Evangelho é simples e direto. A gente confunde muito a questão de santidade com salvação. A gente acabou de falar do lado da cruz. Ali foi salvação, não foi santidade. Tudo aquilo que a gente falou é necessário fazer. Ele não fez porque ele não teve tempo, como eu falei. Mas se ele tivesse sido salvo ali, não tivesse morrido, ele tinha que fazer isso, porque tinha que procurar a salvação. E a salvação que a gente tem que ter, e é por isso que nós estamos aqui essa noite, não? Amém. Então a gente vai estar ensinando para eles a palavra, a gente vai estar ensinando para eles a administração, porque eles vão estar conosco administrando ali, porque tem muita gente boa, mas não consegue administrar. E a gente vai estar ensinando eles uma profissão, para eles não ficarem dependendo só do dízimo. Então, e a última coisa que a gente vai estar ensinando, que eles têm que se envolver com a comunidade, não pode deixar eles isolados. E é por isso que a gente vai trazer a comunidade para dentro desse building, para que eles possam interagir com eles e entender. E é isso que eu tenho para falar sobre o projeto. Agora vamos entrar. Opa, deixa eu tirar dali. Deixa eu ver como é que eu faço para tirar um. Desliga a televisão só. Pode deixar lá também, não tem problema. Então vamos entrar na palavra agora, gente. Amém. Essa palavra Deus me deu no início do ano. E a gente estava falando, e a gente vai estar falando sobre a parábola do semeador, que tem tudo a ver com isso aqui
que como é isso aqui que a gente acabou de falar, ok? A parábola do semeador, mas a gente vai ver em Marcos, capítulo 4, de 1 a 9. Vamos estar lendo Marcos 4, de 1 a 9. A gente vai ver em Marcos, porque Marcos, ele dá uma peculiaridade. Marcos é o menor dos evangelhos sinóticos. Obrigado. 4, de 1 a 9. Marcos é o menor, não sei se vocês notaram, mas Marcos é o menor dos 3 evangelhos sinóticos. Gente, somente, só para vocês terem uma ideia, os historiadores, eles acham que Marcos foi escrito primeiro, porque ele é o menor, ele é o mais antigo, e depois foi escrito Mateus, e por último foi escrito Lucas. E Lucas mesmo relata isso no livro dele, que ele leu antes de escrever, quando ele está falando até obra. E ali, quando você pega os 3 evangelhos e coloca um em cima do outro, você vai ver que Marcos serve de pano de fundo para eles, serve de alicerce. Só para vocês terem uma ideia, só 24 versículos de Marcos não está contido nos outros 2. Só 24 versículos não está contido. Os outros versículos todos estão contidos ou em Mateus ou em Lucas. Então, ele é o mais curto. E por que ele é curto? Ele é considerado um evangelho de ação, porque ele foi escrito para os cristãos romanos. E o romano, ele não tinha aquela coisa, ele gostava de ir direto ao assunto. E eu gosto muito disso, ir direto ao assunto. E Marcos vai retratar um pouco diferente o versículo que eu quero focar. E vocês vão ver isso no final, quando a gente estiver chegando lá. Ok? Outra peculiaridade que eu vou falar sobre Marcos é o seguinte: a sua autoria é dada a João Marcos, mas fala que a pessoa que ditou foi Pedro. Os historiadores falam que esse evangelho é o evangelho de Pedro. Se você vai ver, a gente tem grandes homens do passado que falavam isso. Papias, que chegou a se encontrar com João, ele fala que Pedro falava e Marcos escrevia. Eusébio chega a falar que Marcos era o secretário de Pedro. E chegam a mencionar que foi ele que escreveu uma das cartas de Pedro. Então, só para a gente entender. Mas tudo isso que eu estou falando é bom para a gente se inteirar, mas para nós não tem muito significado, porque o que importa não é quem segurou a caneta, o que importa é quem deu a instrução, é quem deu a capacitação, é quem gerou a palavra, a rima, e quem gerou foi o Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que gerou lá é o mesmo Espírito Santo que está aqui, para poder traduzir aos nossos corações de acordo com a necessidade de cada um. Amém? Então vamos lá à leitura da palavra. Todos acharam? Então começa assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. E uniu-se ao redor uma grande multidão, tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhe ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, e porque não tinha terra, era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Amém. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um.
Seguindo, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvido, amém. Oremos. Pai querido, Deus amado, Santo Eterno Deus, eis aqui o teu povo, no horário que eles escolheram para te louvar, para oferecer um culto a ti, papai. Pai, estou aqui com um vaso e estou querendo, Pai, neste momento se esvaziar por completo, porque se eu jorrar de mim mesmo, de nada vai adiantar. Mas se o teu Espírito começar a jorrar nesse lugar, a tua Shekinah vai tomar conta desse lugar, Pai. E nós vamos sair transformados, Pai. Nós não viemos aqui para escutar homens, mas nós viemos aqui para escutar o teu Espírito. Glória a Deus. Assim como o Senhor falou para ouvir, estamos aqui com os ouvidos atentos. Toma cativo os nossos ouvidos, os nossos corações. Ministra a nós, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, se vocês... Uma coisa que é engraçada, não sei se vocês viram, por algumas vezes Jesus entrou num barco e ele ficava de costa para o povo para poder falar. E vocês sabem por que isso? O anfiteatro, alguém já ouviu falar de anfiteatro? Funciona com eco da água. Lá não tinha microfone, nem para dar a microfonia, mas também não tinha esse poder de amplificação. Então era muita gente, como a gente leu. Então ele ia o mar, com as ondas e o vento soprava a voz dele e ecoava mais longe. Então isso era uma estratégia. E o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar com isso é que Jesus, sendo Deus, mesmo assim, ele usou o natural antes de usar o sobrenatural. Gente, sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente quer usar o sobrenatural direto. A gente quer fazer logo igual os discípulos. Quer que desce aí fogo do céu e queima tudo? Gente, se ele tinha acesso a tudo e não usou, a gente tem que se preparar melhor. A gente tem que buscar melhor. Ele vai ressuscitar o Lázaro, mas quem tem que tirar a pedra somos nós. Se vocês forem ver, gente, olha só, no caso do Lázaro, tinha pessoas para tirar pedra? Então ele mandou tirar a pedra. Agora vamos para um outro caso igual, idêntico. Ali no túmulo de Jesus, tinha alguém para tirar a pedra? E aí, quem tirou a pedra? Então, quando há pessoas, quando ele manda fazer, quando tem alguma coisa para você fazer, você tem que fazer. Não é porque ele não pode, é porque ele quer que você participe. Aleluia. Porque quando você está participando, você faz parte do processo. E quando você faz parte do processo, você se transforma numa bênção. Sabe o que acontece? Pessoas hoje em dia estão correndo mais atrás de bênção. Eu não quero correr atrás de bênção. Já acabou o tempo de correr atrás de bênção. Agora nós temos que ser a bênção que vai ajudar as pessoas. Acabou o tempo de correr. Porque sabe qual é o grande milagre? O grande mover é quando você se torna um milagre. Porque você já recebeu aquilo que tinha para receber e agora você vai transmitir aquilo que você se tornou. A gente louva o Senhor não é porque é o que Ele nos dá, é porque é aquilo que Ele é. Então a gente tem que se tornar a imagem e semelhança dEle. Se Ele é bom, nós temos que ser bom. Se Ele é bênção, nós temos que ser bênção. Porque é assim que a gente vai evangelizar o mundo. Não é com a palavra. Falar é fácil. Deus me deu isso outro dia, ok? Ele falou assim: a mão é superior à boca, mas o coração é superior aos dois. Eu falei, explica melhor assim. Falar é fácil, fazer é difícil. Mas não adianta só fazer se você não tiver a intenção certa. Porque a intenção é que vai contar a situação. Tem muita gente fazendo a coisa certa com a intenção errada. E aí? Não adiantou. Se você está fazendo as coisas para se aparecer, para poder pegar sua glória, a glória, não vai, Deus não reparte a glória dele com ninguém. Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa bem legal que eu gosto. Ele fala assim, ó, durante o dia você olha para cima
e você vê o sol, você não consegue ver uma estrela. Alguém já conseguiu ver alguma estrela durante o dia? Por quê? E assim é o nosso Deus. Quando Ele está lá em cima, não é porque as estrelas não estão, é porque não dá para ver, Ele ofusca, Ele não divide. Sabe o que acontece com as pessoas que tentam roubar esse brilho? Se a gente for ver lá no início, Lucifer foi desse jeito, Adão e Eva foi desse jeito, querer ser igual. Entendeu? O problema com isso, o perigo com isso. Então, vamos para frente, gente. Isso a gente tem que aprender a andar no natural para poder movimentar o sobrenatural. Por quê? Porque nós vivemos no natural. A gente não vive no céu, a gente vive na terra. Concordam? Então a gente tem que viver no natural. Porque é o natural que vai transformar as pessoas. Concorda? Quer um testemunho? E é assim que a gente tem que pregar, com um testemunho. Se precisa, você até fala. Ok? Aí, a gente, no versículo 3, ele fala assim, ouça. Você viu que ele começa com ouça? E no versículo 9, ele termina de que jeito? Ele termina, aquele que tem ouvido, ouça. Por que ele está falando no início e no final? O que ele está falando é isso, justamente o que eu acabei de falar, para a gente prestar atenção. Porque o que acontece, e a gente vai ver com o próximo aqui, tema que a gente vai levantar sobre a semente que caiu à beira do caminho, é isso. Porque olha só, gente, a semente que caiu à beira do caminho, ela, o que aconteceu? Diz, no versículo 4 fala assim, diz que a parte que caiu na beira do caminho, que as aves vieram e comeram. E eu te pergunto, chegou a germinar? Não. Por quê? Porque não entrou. Ela foi roubada antes de entrar. E é isso, por isso que Jesus está falando, ouça. E é por isso que é importante a gente ouvir. Gente, sabe o que é interessante? Quando a gente vai para um seminário, vamos dizer assim, de trabalho, ou hoje em dia tantos coaches que tem aí, ou a gente vai para um workshop, para um laboratório, a gente não leva caneta, papel, ou celular, o que tiver para anotar. Por que quando a gente vem na casa do Senhor a gente não anota? Se a gente fala que este lugar onde a gente está é temporal, mas o eterno está por vir, não será que a gente teria que investir mais no eterno e menos no temporal? Eu sei que a gente tem que viver, não tem nada errado da gente se preparar, escrever e estudar, mas quantos aqui já trocaram de profissão? Eu já troquei várias vezes, e aquelas coisas que eu aprendi atrás eu já não uso mais. Mas aquilo que eu aprendi da palavra eu uso agora e vou continuar usando até na eternidade. Porque essa transcende esta vida, começa aqui e nunca termina. O nosso mundo começa aqui e nunca termina. Então a gente não tem que prestar mais atenção nisso, a gente não tem que focar mais nisso, a gente não tem que buscar mais disso. Então é por isso que ele fala que é para a gente ouvir. Então, essa semente, ela nunca germinou. Ela vai crescer? Ela vai dar um fruto? Por quê? É porque ela nunca germinou. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as aves que têm roubado a sua semente? Quais são as aves que têm roubado a palavra de Deus que Ele tem colocado no seu ouvido? Quais são? Será que a preocupação desse dia, desse mundo, no qual a gente fica tão preocupado, ou será que é o excesso de informação? Porque a gente vive num tempo
onde a informação é barata. O que eu quero dizer com isso? A gente nunca teve uma geração que teve tanta informação, mas no entanto a gente nunca teve uma geração tão rasa. Porque eles confiam nesse mar de informação, mas eles não aprofundam em nenhuma delas. Você lembra que eu falei sobre a piscina? Deus quer que a gente mergulhe profundo. Ele não quer que fique raso, porque se ficar raso não cria raiz. A gente tem que buscar raiz, a gente tem que entrar. Gente, se vocês forem ver, hoje em dia, quando você vai olhar no TikTok, no Facebook, todos eles têm short, eles criaram short. Por quê? Porque ninguém mais tem paciência de ver um minuto. Eles querem 30 segundos. E, olha só, se você começa a assistir, não sei se vocês já começaram, e o negócio é tão inteligente que basta 3 segundos para eles descobrir o que você gosta ou não. Você pode começar a ver, se você viu uma coisa, você pagou 3 segundos, ele já vai te mandar mais. Vai te mandar mais. Ok? E esses dias eu estava assistindo pregação, que é short, curto, palavras legais, e aí veio outro. Quando eu fui ver, eu já tinha visto mais de 1 hora. Daí eu falei, é ótimo, estou vendo uma coisa certa, não é boa? Só que eu não lembrava de mais nada, porque foi muita informação. Entendeu o problema? Foi muita informação. É mais ou menos assim, vou tentar fazer uma analogia, uma parábola, ok? O nosso cérebro é como um Fusca, um carro que não passa de 60 km por hora. Daí você vai entrar na 401, que é 110, 100, agora estão mudando para 120, a gente pode até 120, né? Km por hora. É o dobro. Daí, o que é que vai acontecer? Você vai tentar acelerar para acompanhar, mas você não vai conseguir acompanhar. Você vai fundir o motor se você tentar. Então, o que você tem que fazer? Aquela mesma coisa que eu falei. O que eu faço agora, não estou falando que é errado. Eu faço isso. Tem uma coisa boa, porque a Bíblia fala tudo que é bom, perfeito e agradável, isso vocês entendem. O que não é, você joga fora. Então, eu pego e anoto. O que eu estou dando para vocês é uma chave para vocês crescerem. A gente só vai crescer se a gente começar a guardar o que é bom. Porque no final aqui, se eu perguntar para vocês tudo que eu falei, vocês não vão conseguir lembrar. Agora, se você anotar as chaves, você vai conseguir abrir portas. E portas nos dá acesso a outros níveis. E é isso que a gente tem que aprender. Então, a gente está falando aqui que esta palavra, quais são, eu volto a perguntar, quais são as aves que têm roubado a sua palavra? Ok? Vamos pensar sobre isso, porque a gente tem que enxotar essas árvores, porque esta palavra é rima, ela traz vida. A Bíblia fala que o meu povo erra por não conhecer o quê? Nem o poder dela. Se você não conhece a palavra, como é que você vai conhecer o poder dela? E sabe como é que você tem o poder da palavra? Quando ela faz o backup de você. Quando ela te sustenta. Sabe quando ela te sustenta? Quando você vive ela. Se você não vive ela, ela vai te trazer morte. Porque você conhece e você não vive. Mas se você conhece e você vive, ela te dá o respaldo. Ela vai te segurar. Quando o inimigo, quando o mundo vir contra você, você vai ter alguém te segurando. E o respaldo é a palavra. Continuando. A segunda parte do versículo 5 fala que caiu no terreno pedregoso. E no terreno pedregoso, o que aconteceu com essas sementes que caíram? Elas nasceram? Nasceram. Elas saíram. E elas chegaram até a crescer. Quando o sol saiu, elas morreram. Por quê? Porque não tinha raiz. Era aquilo que a gente estava falando. Elas não arraigaram, não entraram.
E sabe qual é o problema de você não criar raiz? A Bíblia mesmo fala que você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. E como tem vento de doutrina hoje em dia, gente? Tem gente defendendo tudo. Está virando uma terra de ninguém. Eles pegam a Bíblia e fazem, transforma. Outro dia eu estava olhando, eu não vou falar quem, mas a pessoa defendendo que eles faziam reunião, estou falando de igreja, estou falando pessoal do mundo, para poder beber cerveja e fumar charuto, ok? E disse que isso era normal. Daí começou a citar homens do passado que fazia isso, que faz parte da nossa história teológica. Mas a Bíblia fala, eu já repeti, vou repetir de novo, tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, a gente pega, o que não é, a gente lança fora, ok? Você vê Noé, Deus tinha acabado de limpar a terra. Deus tinha acabado de limpar a terra. Tinha tirado toda a maldição. Noé vem, planta uma vinha. Tinha algum problema em plantar vinha? Não. Tinha algum problema em fazer suco? Agora tinha um problema dele se embriagar? O que causou isso? Gente, só para vocês verem, porque às vezes o pessoal fala, não tem problema você beber um pouco. A Bíblia fala para a gente fugir a aparência do mal. Ok? Não é fugir do mal. Do mal você já está muito perto. É fugir a aparência. Olha só. Cam é um filho que ele amaldiçoou. Deus tinha limpado a terra e ele chamou a maldição de volta. Por quê? Porque ele se embriagou com o poder e tirou a roupa. O menino fez o negócio errado, fez. Mas de vez em corrigir, ele amaldiçoou. Sabe quem ele é o pai? Ele é o pai de Canaã. Se você ver até hoje, isso persiste. Quando os outros descendentes de Sem, de Jafé, entraram na terra, mataram todos os outros e aprisionaram. Por quê? Por causa de uma maldição que o pai lançou lá atrás. De vez em ele abençoar, ele amaldiçoou. Tomem cuidado com o que você está falando com seus filhos. Ok? Voltando para cá, só para vocês verem. Vamos continuar. Então, o problema da gente não ter raiz é porque a gente pode ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente não tem estabilidade. Ok? Ela não vai te nutrir. Se não vai nutrir, você não vai crescer. Porque é a raiz que vai buscar água, que vai buscar vitaminas. Ela não vai te fazer crescer, porque você não vai chegar a níveis profundos. Nós temos que criar raízes profundas. E isso só é possível através da palavra, com o auxílio do Espírito Santo. No versículo 7, fala que a parte caiu no meio do espinho. E fala assim, agora se você vai ver, essa parte para mim é uma das mais perigosas, porque se você for ver lá, no texto fala que ela nasceu, ela germinou, ela cresceu, mas ela não deu o quê? Fruto. Por quê? Gente, é o que está acontecendo hoje em dia conosco, com as igrejas, infelizmente. O espinho enrolou ela, e entrou, penetrou e mudou o DNA dela, sufocou ela. Ela perdeu a sua essência e ela não pode mais frutificar. E esse é o grande perigo que tem, porque vocês lembram da árvore de figo, a figueira que Jesus amaldiçoou, que estava lá bonita, cheia de folha, mas não frutificava. E ele fala que o galho que não frutificar, o que ele vai fazer? Então, gente, a gente tem que ter cuidado, porque as coisas do mundo estão penetrando em nós, e nós estamos falando, não, é porque essas coisas são arcaicas, a gente tem que viver um novo mundo. Mentira, Deus é imutável. A gente não pode negociar a nossa fé. Não pode. A nossa fé tem que ser inabalável. E só vai acontecer isso quando nós tivermos raiz.
Amém? Agora aqui, já indo pro final, a gente vê aqui no versículo 8, que fala que a semente que caiu em boa terra, uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100. E aqui eu queria fazer uma aplicação naquilo que Deus me deu no início do ano. Eu estava me preparando, eu tinha feito uma agenda e eu ia pregar em alguns países. Eu estava indo para Portugal primeiro, ia ficar uma semana em Portugal, ia ficar uma outra semana na Turquia, outra semana no Congo, depois do Congo eu ia para Angola, depois de Angola Moçambique, e ia terminar no Paquistão, onde eu ia fazer aquele projeto que eu mostrei para vocês, era do Paquistão. Daí o que é que eu fiz? Início do ano, eu tirei 7 dias só na água, jejuando 7 dias só na água. Eu falei, Pai, a minha agenda, está alinhada com a sua agenda? Porque se não tiver, eu não quero ir. Parece, eu estava indo para pregar a palavra, para fazer a obra do Senhor. Mas o que isso significa? Significa que até para a gente fazer a coisa de Deus, tem que ser, se você quer 100%, tem que ser com Ele. Daí, Ele me deu essa palavra, Ele me deu esse versículo aqui, Marcos 4, versículo 8. Aí eu falei, Pai, isso aqui é um enigma. Porque olha só, pensem comigo, o semeador é o mesmo? O solo é o mesmo? A semente é a mesma? Então, por quê? E foi plantar tudo na mesma época, não é isso? Então, por que uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100? Eu falei isso ontem, eu falei, Pai, me ensina. Eu não tenho mais idade para colher 30 nem 60. Eu abandonei tudo, eu quero trabalhar com o Senhor. Eu tenho que colher 100%. E nem creio que o mundo tem mais esse tempo todo. Daí sabe o que Deus me deu? Deus me deu 3 coisas, ok? São 3 safras diferentes, né? 30, 60 e 100. Daí ele falou 3 níveis diferentes. E 3 coisas é necessário para alcançar o terceiro nível. Fazer a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Aí você tem 100%. Porque fazer a coisa certa, eu ia fazer a coisa certa, mas eu não estava no lugar certo, porque os planos do Senhor é diferente e nem no tempo certo. Aí eu liguei, eu falei, ok, Senhor, então eu vou tirar a prova. Tudo que eu vou fazer é falar uma prova. Eu faço 3 provas ao Senhor. Não provando Ele, provando o meu coração, porque o meu coração é enganoso, a Bíblia fala. Eu liguei para o pastor lá no Paquistão e falei, pastor, sei que você já preparou tudo, mas o que aconteceu? Lá no Paquistão eles tinham contratado seguranças, 4 seguranças para andar comigo com um fuzil, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? Por quê? Porque lá eles sequestram a gente, entendeu? Quando sabe que é do Canadá e dos Estados Unidos eles pegam $1 milhão. Já tem até o preço, né? Então, agora com a inflação acho que está subindo, né? Mas não vamos dar ideia. O Paquistão é só 5% é cristão. Só 5%. Eu trabalho com algumas pessoas lá e é uma tristeza, gente. Lá eles ainda continuam com aquele sistema escravo. Ok? Por exemplo, vamos dizer, o senhor me deve dinheiro, daí o senhor não consegue pagar, o senhor e toda a sua família é meu escravo. Não fala que é escravo, mas você vai trabalhar para mim até pagar a dívida. E tem gente trabalhando mais de 20, 30 anos e nunca consegue pagar. Ok? Então, anyways, voltando para cá. Aí eu falei, Senhor, eu falei, olha, eu não estou sentindo paz. Porque não era nem o medo de estar lá, mas era como é que eu ia chegar para pregar com 4 marmanjos aqui do meu lado, ia falar com o pessoal, entendeu? Eles iam falar assim, será que ele pensa que é melhor que eu? Ia perder, eu não sei que é preciso, mas eu perdi a paz. E a Bíblia fala que a paz do Senhor, a paz é o nosso hábito.
Então eu perdi a paz, foi o primeiro sinal. Daí eu liguei para o pastor. Eu falei, pastor, ó, sei que você preparou tudo, mas eu perdi a paz. O que a gente faz? Ele falou, ó, se você perdeu a paz é porque não é o tempo de Deus de você estar aqui. E Deus tinha falado sobre tempo. Liguei para o outro, no outro país, ele falou a mesma coisa. Daí eu desisti de tudo, larguei tudo. Agora você vê aqui. Deus, ele trabalha com palavras. Ele me deu, para completar isso, o evangelista Filipe. Vocês lembram de Filipe? Filipe, ele saiu e ele foi para Samaria. Em Samaria, ele criou uma igreja enorme lá, que estava tão grande que eles mandaram 2 apóstolos para ir ver se aquilo era de verdade, se estava realmente no caminho. Deus tira Filipe e fala para ele ir para uma estrada deserta. Agora olha só, a Bíblia fala que eles estão correndo atrás da carruagem do eunuco. Agora eu te pergunto, Filipe, ele foi fazer a coisa certa? Foi? Agora, se ele tivesse chegado 1 quilômetro para trás, ele tinha encontrado o eunuco? Fazer a coisa certa, no lugar certo. Se ele tivesse chegado 1 minuto atrasado, ele tinha encontrado o eunuco? Tempo certo. Você quer colher 100%? Faça a coisa certa no lugar certo, na hora certa. É isso que Deus quer de nós. E a gente tem que aprender a fazer isso. E eu queria, nesta tarde, trazer vocês para poder colher 100%. Quem aqui está cansado de colher 30%, 60%? Quem quer colher 100%? Quem quer aqui entrar no compasso do Senhor? Então a gente precisa obedecer mais Ele. A gente precisa estar sensível à voz dEle. Porque, vocês lembram, no deserto, Ele mandava a nuvem na frente durante o dia e à noite as colunas de fogo. Hoje em dia, Ele age do mesmo jeito, só que isso é do Espírito. Agora, como é que a gente vai ver no Espírito se a gente está na carne? Gente, presta atenção. Uma outra analogia para vocês. Você tem 2 cachorros, ok? Um você alimenta bem, com comida forte, boa. E o outro você deixa passar necessidade, dá só o mínimo. Quando eles forem brigar, quem vai ganhar? Isso mesmo, irmã. Quem alimentou melhor, quem ficou mais alimentado. Isso é a nossa alma e o nosso corpo. Aquele que você alimentar mais é quem vai ganhar. E a luta fala que é todo dia. Tem a flecha da manhã, tem a flecha da tarde. Agora, quando chegar essa flecha, será que eu estou pronto? A gente tem que estar pronto. E como é que a gente fica pronto? Fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Vindo à casa do Senhor, aprendendo dEle, aprendendo da palavra dEle. Mas não basta só isso. Porque isso aqui é para vocês carregar o celular. Mas quando você chega em casa, você tem que colocar ele na tomada de novo. E como é que vocês fazem isso? Oração e leitura da palavra. Temos que fazer. A Bíblia fala sobre quem? Sobre Deus, não? Sobre Jesus. E como é que a gente fala que a gente ama tanto Jesus e a gente não quer conhecer Ele? Todo mundo aqui quer ir no céu? Todos aqui sabem que o céu vai ser eterno? Alguém aqui? Quando a gente quer ficar eternamente com a pessoa, a gente vai gastar muito tempo com ela, né? Agora, como é que a gente quer ficar eternamente com Deus lá se a gente não gasta 10 minutos com Ele aqui durante o dia? A gente tem que chamar. Eu estou aqui falando para mim mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa, a palavra que não me constrange, eu não posso pregar para vocês. Porque Paulo fala que é uma guerra, é uma briga entre nós. O corpo é carne e puxa para baixo. E o espírito puxa para cima. E há uma luta constante. Mas, gente, presta atenção. Quando fala puxa para baixo, não é aqui do chão, é para baixo do chão. Porque ele só pode dar o que ele tem. E o que ele tem é morte.
Porque depois que você morreu, você não pode voltar atrás. É isso que ele quer, para baixo do chão. Agora o Espírito quer te puxar para cima, quer te puxar para o céu. E quando a gente chegar no céu, não tem mais como tirar. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar? Oremos. Pai querido, Deus amado, Santo Eterno Deus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor deu 100% para nós. Nós estamos aqui diante, Pai, dessa mesa linda, Pai, no qual representa o teu corpo, que o Senhor deu 100%, representa o teu sangue que derramou ali tudo, derramou tanto, Pai, que quando enfiou a lança, saiu água, Pai. O Senhor deu 100%. Quando o Senhor desceu, o Senhor se esvaziou 100%, Papai. E nós, nessa tarde, nós queremos 100%, Papai. 100% do teu Espírito, 100% da tua vontade, 100% de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar derramando uma porção nova nessa tarde, Pai. Amém. Que a tua Shekinah possa entrar dentro das nossas narinas e fazer parte da nossa respiração, papai. Em nome de Jesus, que a gente possa aprender a respirar. Esse ar que vem direto de ti, papai. Pai, nós estamos cansados de colher 30, 60, a gente quer 100, Pai. Mas para que a gente quer 100? Para que a gente possa ser mais frutífero para ti, papai. Para que a gente possa, Deus, frutificar mais para o Senhor, Pai. A gente quer, Pai, ter 100% para que a gente possa dar 100%, papai. Nós queremos ser igual Enoque, Pai. Andar contigo até nunca mais ser visto aqui nessa terra, Pai. Esse é o nosso vontade, esse é o nosso desejo, e é isso que eu desejo para os meus irmãos, e é isso que eu quero deixar para eles, Pai, nesse dia, Pai, em nome de Jesus, amém. Quando o sol saiu, elas morreram, por quê? Porque não tinha raiz, era aquilo que a gente estava falando, elas não arraigaram, não entraram. E sabe qual é o problema de você não criar raiz? A Bíblia mesmo fala, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. E como tem vento de doutrina hoje em dia, gente? Tem gente defendendo tudo. Está virando uma terra de ninguém. Eles pegam a Bíblia e fazem, transformam. Outro dia eu estava olhando, eu não vou falar quem, mas a pessoa defendendo que eles faziam reunião, não estou falando de igreja, estou falando pessoal do mundo, para poder beber cerveja e fumar charuto, ok? E disse que isso era normal. Daí começou a citar homens do passado que faziam isso, que faz parte da nossa história teológica. Mas a Bíblia fala, eu já repeti e vou repetir de novo, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, a gente pega, o que não é, a gente lança fora. Ok? Você vê, Noé, Deus tinha acabado de limpar a terra. Deus tinha acabado de limpar a terra. Tinha tirado toda a maldição. Noé vem, planta uma vinha. Tinha algum problema em plantar vinha? Tinha algum problema em fazer suco? Agora tinha um problema dele se embriagar? O que causou isso? Gente, só para vocês verem, porque às vezes o pessoal fala, não tem problema você beber um pouco. A Bíblia fala para fugir a aparência do mal. Ok? Não é fugir do mal você não está muito perto. É fugir a aparência. Olha só. Cã é o filho que ele amaldiçoou. Deus tinha limpado a terra e chamou a maldição de volta. Por quê? Porque ele se embriagou e ficou bêbado e tirou a roupa. O menino fez o negócio errado, fez. Mas de vez ele corrigir, ele amaldiçoou. Sabe quem ele é o pai? Ele é o pai de Canaã. Se você ver até hoje, isso persiste. Quando os outros descendentes de Sem, de Jafé, entraram na terra, mataram todos os outros e aprisionaram. Por quê? Por causa de uma maldição que o pai lançou lá atrás. De vez ele abençoar, ele amaldiçoou. Tome cuidado com o que você está falando com seus filhos.
ok? Voltando para cá, só para vocês verem, vamos continuar. Então, o problema da gente não ter raiz é porque a gente pode ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente não tem estabilidade, ok? Ela não vai te nutrir. Se não vai nutrir, você não vai crescer, porque é a raiz que vai buscar água, que vai buscar vitaminas. Ela não vai te fazer crescer, porque você não vai chegar a níveis profundos. Nós temos que criar raízes profundas, e isso só é possível através da palavra, com o auxílio do Espírito Santo. No versículo 7, fala que a parte que caiu no meio do espinho. E fala assim, agora se você vai ver, essa parte para mim é uma das mais perigosas. Porque se você for ver lá, no texto fala que ela nasceu, ela germinou, ela cresceu, mas ela não deu o quê? Frutou. Por quê? Gente, é o que está acontecendo hoje em dia conosco, com as igrejas, infelizmente. O espinho embolou ela, e entrou, penetrou, e mudou o DNA dela, sufocou ela. Ela perdeu a sua essência e ela não pode mais frutificar. E esse é o grande perigo que tem, porque vocês lembram da árvore de figo, a figueira que Jesus amaldiçoou, que estava lá bonita, cheia de folha, mas não frutificava. E ele fala que o galho que não frutificar, o que ele vai fazer? Então, gente, a gente tem que ter cuidado, porque as coisas do mundo estão penetrando em nós, e nós estamos falando, não, é porque essas coisas são arcaicas, a gente tem que viver o novo mundo. Mentira, Deus é imutável, a gente não pode negociar a nossa fé, não pode, a nossa fé tem que ser inabalável, e só vai acontecer isso quando nós tivermos raízes, amém? Agora aqui, já indo para o final, a gente vê aqui no versículo 8, que fala que a semente que caiu em boa terra, uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100. E aqui eu queria fazer uma aplicação naquilo que Deus me deu no início do ano. Eu estava me preparando, eu tinha feito uma agenda e eu ia pregar em alguns países. Eu estava indo para Portugal, porque ia ficar uma semana em Portugal, ia ficar uma outra semana na Turquia, outra semana no Congo, depois do Congo eu ia para Angola, depois de Angola, Moçambique, e ia terminar no Paquistão, onde a gente ia fazer aquele projeto que eu mostrei para vocês, era do Paquistão. Daí o que é que eu fiz? Início do ano, eu tirei 7 dias só na água, jejuando 7 dias só na água. Eu falei, Pai, a minha agenda, está alinhada com a sua agenda? Porque se não tiver, eu não quero ir. Parece, eu estava indo para pregar a palavra, para fazer a obra do Senhor. Mas o que isso significa? Significa que até para a gente fazer a coisa de Deus, tem que ser, se você quer 100%, tem que ser comigo. Daí, ele me deu essa palavra, ele me deu esse versículo aqui, Marcos 4, versículo 8. Aí eu falei, Pai, isso aqui é um enigma. Porque olha só, pensem comigo, o semeador é o mesmo? O solo é o mesmo? A semente é a mesma? Então, por quê? E foi plantado tudo na mesma época, não é isso? Então, por que uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100? Eu falei isso no Senhor. Eu falei, Pai, me ensina. Eu não tenho mais idade para colher 30 nem 60. Eu abandonei tudo, eu quero trabalhar com o Senhor. Eu tenho que colher 100%. E nem creio que o mundo tem mais esse tempo todo.
Aí sabe o que Deus me deu? Deus me deu 3 coisas, ok? São 3 safras diferentes, né? 30, 60 e 100. Daí ele falou 3 níveis diferentes. Porque 3 coisas é necessário para alcançar o terceiro nível. Fazer a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Aí você tem 100%. Porque fazer a coisa certa, eu ia fazer a coisa certa, mas eu não estava no lugar certo, porque os planos do Senhor é diferente e nem no tempo certo. Aí eu liguei, eu falei, ok, Senhor, então eu vou tirar a prova. Tudo que eu vou fazer é falar uma prova. Eu peço 3 provas ao Senhor. Não provando ele, provando o meu coração, porque meu coração é enganoso, a Bíblia fala. Eu liguei para o pastor lá no Paquistão e falei, pastor, sei que você já preparou tudo, mas o que aconteceu? Lá no Paquistão eles tinham contratado seguranças, 4 seguranças para andar comigo com um fuzil, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ok? Por quê? Porque lá eles sequestram a gente. Entendeu? Quando sabe que na área dos Estados Unidos eles perdem $1 milhão. Já tem até o preço, né? Então, agora com a inflação acho que ele está subindo, né? Mas não vamos dar ideia. O Paquistão é muçulmano, né? O Paquistão é só 5% é cristão. Só 5%. Eu trabalho com algumas pessoas lá e é uma tristeza, gente. Lá eles ainda continuam com aquele sistema escravo. Ok? Por exemplo, vamos dizer, o senhor me deve dinheiro, daí o senhor não consegue pagar, o senhor e toda a sua família é meu escravo. Não fala que é escravo, mas você vai trabalhar para mim até pagar a dívida. E tem gente trabalhando mais de 20, 30 anos e nunca consegue pagar. Ok? Então, anyways, voltando para cá. Aí eu falei, Senhor, daí eu falei, olha, eu não estou sentindo paz. Porque não era nem o medo de estar lá, mas era como é que eu ia chegar para pregar com 4 marmanjos aqui do meu lado, ia falar com o pessoal, entendeu? Eles iam falar assim, será que ele pensa que é melhor que eu? Ia perder, eu não sei. Eu sei que é preciso, mas eu perdi a paz. E a Bíblia fala que a paz do Senhor, a paz é o nosso hábito. Então eu perdi a paz, foi o primeiro sinal. Daí eu liguei para o pastor. Eu falei, pastor, ó, eu sei que você preparou tudo, mas eu perdi a paz. O que a gente faz? Daí ele falou, ó, se você perdeu a paz é porque não é o tempo de Deus de você estar aqui. E Deus tinha falado sobre tempo. Liguei para o outro, no outro país, ele falou a mesma coisa. Daí eu desisti de tudo, larguei tudo. Agora você vê aqui. Deus, ele trabalha com palavras. Ele me deu para completar isso, o evangelista Filipe. Vocês lembram de Filipe? Filipe, ele saiu e ele foi para Samaria. Em Samaria, ele criou uma igreja enorme lá, que estava tão grande que eles mandaram 2 apóstolos para ir ver se aquilo era de verdade, se estava realmente no caminho. Deus tira Filipe e fala para ele ir para uma estrada deserta. Agora olha só, a Bíblia fala que eles estão correndo atrás da carruagem do eunuco. Agora eu te pergunto, Filipe, ele foi fazer a coisa certa? Foi? Agora, se ele tivesse chegado 1 quilômetro atrás, ele tinha encontrado o eunuco? Fazer a coisa certa, no lugar certo. Se ele tivesse chegado 1 minuto atrasado, ele tinha encontrado o eunuco? Tempo certo. Você quer colher 100%? Faça a coisa certa no lugar certo, na hora certa. É isso que Deus quer de nós, e a gente tem que aprender a fazer isso. E eu queria, nesta tarde, trazer vocês para poder colher 100%. Quem aqui está cansado de colher 30%, 60%? Quem quer colher 100%? Quem quer aqui entrar no compasso do Senhor? Então a gente precisa obedecer mais Ele, a gente precisa estar sensível à voz dEle. Porque, vocês lembram, no deserto, Ele mandava a nuvem na frente durante o dia e à noite as colunas de fogo. Hoje em dia Ele age do mesmo jeito, só que isso é do Espírito. Agora, como é que a gente vai ver no Espírito se a gente está na carne? Gente, presta atenção.
Uma outra analogia para vocês. Você tem 2 cachorros, ok? Um você alimenta bem, com comida forte, boa. E o outro você deixa passar necessidade, dá só o mínimo. Quando eles forem brigar, quem vai ganhar? Isso mesmo, irmã. Quem alimentou melhor, quem ficou mais alimentado. Isso é a nossa alma e o nosso corpo. Aquele que você alimentar mais é quem vai ganhar. E a luta fala que é todo dia, porque tem a flecha da manhã, tem a flecha da tarde. Agora, quando chegar essa flecha, será que eu estou pronto? A gente tem que estar pronto. E como é que a gente fica pronto? Fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Vindo da casa do Senhor, aprendendo dEle, aprendendo da palavra dEle. Mas não basta só isso. Porque isso aqui é para vocês carregar o celular. Mas quando você chega em casa, você tem que colocar ele na tomada de novo. E como é que vocês fazem isso? Oração e leitura da palavra. Temos que fazer. A Bíblia fala sobre quem? Sobre Deus, não? Sobre Jesus. E como é que a gente fala que a gente ama tanto Jesus e a gente não quer conhecer Ele? Todo mundo aqui quer ir para o céu? Todos aqui sabem que o céu vai ser eterno? Alguém aqui? Quando a gente quer ficar eternamente com a pessoa, a gente vai gastar muito tempo com ela, né? Agora, como é que a gente quer ficar eternamente com Deus lá se a gente não gasta 10 minutos com Ele aqui durante o dia? A gente tem que chamar. Eu estou aqui falando para mim mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa, a palavra que não me constante, eu não posso pregar para vocês. Porque Paulo fala que é uma guerra, é uma briga entre nós. O corpo é carne e puxa para baixo. E o espírito puxa para cima. E há uma luta constante. Mas, gente, presta atenção, quando fala puxa para baixo, não é aqui para o chão, é para baixo do chão. Porque ele só pode dar o que ele tem. E o que ele tem é morte. Porque depois que você morreu, você não pode voltar atrás. É isso que ele quer, para baixo do chão. Agora o Espírito quer te puxar para cima, quer te puxar para o céu. E quando a gente chegar no céu, não tem mais como tirar. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar? Oremos. Pai querido, Deus amado, Santo Eterno Deus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor deu 100% para nós. Nós estamos aqui diante, Pai, dessa mesa linda, Pai, no qual representa o teu corpo, que o Senhor deu 100%, representa o teu sangue que derramou ali tudo. Derramou tanto, Pai, que quando enfiou a lança, saiu água, Papai. O Senhor deu 100%. Quando o Senhor desceu, o Senhor se esvaziou 100%, Papai. E nós, nessa tarde, nós queremos 100%, Papai. 100% do teu Espírito, 100% da tua vontade, 100% de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar derramando uma porção nova nessa tarde, Pai. Que a tua Shekinah possa entrar dentro das nossas narinas e fazer parte da nossa respiração, Papai. Em nome de Jesus, que a gente possa aprender a respirar. Esse ar que vem direto de ti, Papai. Pai, nós estamos cansados de colher 30, 60, a gente quer 100, Pai. Mas para que a gente quer 100? Para que a gente possa ser mais frutífero para ti, Papai. Para que a gente possa, Deus, frutificar mais para o Senhor, Pai. A gente quer, Pai, ter 100% para que a gente possa dar 100%, Papai. Nós queremos ser igual Enoque, Pai. Andar contigo até nunca mais ser visto aqui nesta terra, Pai. Esse é o nosso vontade, esse é o nosso desejo, e é isso que eu desejo para os meus irmãos, e é isso que eu quero deixar para eles, Pai, nesse dia, Pai, em nome de Jesus, amém.